Olá, amigos! Hoje eu estou aproveitando desse espaço de comunicação tão especial aqui nessa boa estrutura que nós temos na nossa FURG para conversar um pouquinho com vocês. Já nos apresentamos através da plataforma, eu sou o professor Vilmar, estou desenvolvendo atividades com vocês na disciplina de Metodologia da Pesquisa Científica, juntamente com o professor Leandro, que vem nos ajudando e vemos fazendo um trabalho colaborativo. Nós gostaríamos de aproveitar para falar um pouquinho da importância dessa disciplina, o espaço que ela ocupa e de como é que a gente pensou essa disciplina. E também falar um pouquinho desses dois primeiros encontros. Nós pensamos uma disciplina em que a culminância dessa disciplina vai ser a realização do teu projeto de pesquisa, pensando que logo na sequência do seu curso você vai estar desenvolvendo atividades voltadas à construção do teu TCC. A primeira questão que eu gostaria de desmistificar é essa ideia muito estreita, muito encolhida ainda, de pensar a metodologia científica apenas como normas técnicas. Para nós, professor da área, é uma pauperização, um empobrecimento, um encolhimento da disciplina, restringir ela apenas a questões técnicas. Desse modo, eu estou querendo trazer que não existe pesquisa sem a dimensão da reflexão. Não existe pesquisa sem a dimensão crítica sobre o refletido. Uma pesquisa ajuda a gente a descortinar novos horizontes, ampliar o sentido, principalmente nessa área de gestão, né, no campo da administração, que é um campo tão rico e necessita muito de pesquisas que vão para além de levantamento estatístico. Não que o levantamento estatístico seja algo ruim, mas ao contrário, o levantamento estatístico proporciona uma mensuração de alguns dados, mas a gente pensa também para além disso. Nesse sentido, nós apresentamos a disciplina e apresentamos para vocês uma primeira contextualização a partir dos tipos de conhecimento. Ali trabalhamos sobre o conhecimento popular, sobre o conhecimento religioso, sobre o conhecimento filosófico e trouxemos informações para vocês sobre o conhecimento científico. Ocorre que, tradicionalmente, e quando eu fiz essa disciplina lá no século passado, lá onde a gente fez a minha graduação, né, a gente, quando estudava a disciplina de metodologia da pesquisa e via os tipos de conhecimento, as pessoas trabalhavam muito o conhecimento popular e colocavam eles num segundo plano, porque ele não era rigoroso, nem metódico, nem sistemático. A gente aprendia naquela época, então, que o conhecimento popular era um conhecimento do senso comum, do dia a dia. No segundo momento, nós estudávamos e passávamos para um segundo tipo de conhecimento, que era o conhecimento religioso, e nós dizíamos que ele era um conhecimento interessante. No entanto, porém, contudo, todavia, ele era um conhecimento que não trazia muitas respostas, porque ele estava voltado apenas para as questões vinculadas às dimensões mais transcendentais, às questões de crenças, dimensões religiosas, e ele não trazia as grandes respostas para a humanidade e deixava a gente apenas na dimensão de crença e de fé. Posteriormente, nós apresentávamos o conhecimento filosófico como um conhecimento da importância do exercício dos porquês, do questionamento, da dúvida, dessa capacidade que a gente tem de colocar sob suspeita tudo aquilo que acontece e das reflexões que devemos realizar nos diferentes campos, por exemplo, da administração, nos diferentes campos da gestão de pessoas, nos diferentes campos dos processos organizacionais, né? E a gente dizia que esse conhecimento era importante, mas ele ficava na esfera da dúvida. E, naquela época, nós apresentávamos o conhecimento científico como o suprassumo, o grande conhecimento dos conhecimentos. Bem, que bom que eu realizei a minha graduação e meu estudo de metodologia da pesquisa no século passado, lá na década de 90, no início da década de 90, 91 especificamente, onde eu estudei essa disciplina. Porque hoje, na atual conjuntura, após termos realizado inúmeros estudos, o que nós temos percebido é que todos os conhecimentos são válidos. E que pensar as relações, quer sejam elas em qualquer tipo de saber, em qualquer campo de saber, inclusive no campo da gestão, no campo da administração, pressupõe reconhecer que todos esses conhecimentos são importantes. Você deve estar se questionando, deve até estar dizendo, mas o que esse professor está querendo dizer? Eu estou tentando dizer que na nossa vida prática, no nosso cotidiano, esses conhecimentos aparecem de formas interligadas e todos eles são relevantes.
igualmente relevantes. Quero dar um exemplo. Alguém pode estar rindo aí, dizendo assim, mas o que isso tem a ver, por exemplo, conhecimento religioso com questão de organização? Vou dar 2 exemplos. Quando morei em Caxias do Sul, por exemplo, havia algumas negociações na Marco Polo que envolviam milhares de reais para a construção de ônibus específicos para o pessoal da Arábia Saudita. E o ônibus tinha que ter uma construção toda especial, com abertura, inclusive, de teto solar, para poder, num determinado momento do dia, ele realizar suas orações para Alá. Parece um dado simples, mas aquele público era um grande público consumidor e tinha muito dinheiro para pagar, mas necessitava desse respeito à sua dimensão de crendice. Lembro uma vez de um sheik que comprou e pediu para fazer um desenho todo especial de um ônibus pensando nesses elementos. Numa outra ocasião, me recordo que em Videira, Santa Catarina, quando a Perdigão trabalhava muito potente a sua sede lá, na relação com a questão do abatimento do frango, por exemplo, ali se trabalhava a ideia de que não poderia ter nenhum resquício de sangue no abatimento, no corte da carne, porque isso, para aquela região lá, e vinham o pessoal, os muçulmanos não poderiam, escolhiam o frango com o abatimento e vinham inclusive dar treinamento. É uma questão de conhecimento religioso, mas que afetava o mundo organizacional. Assim como conhecimentos do cotidiano, às vezes do conhecimento popular, coloca grandes conhecimentos científicos sob suspeita. Quero dar um exemplo sobre a experiência do senso comum. Às vezes, uma pessoa que é um mestre de obras, mas com grande vivência, coloca sob suspeita as práticas de alguns engenheiros, porque ele às vezes sabe desenvolver, sabe realizar. Com isso eu estou querendo dizer, e não estou querendo menosprezar nenhum dos tipos de conhecimento, mas que todos são igualmente relevantes. Todos os conhecimentos são importantes, todos eles fazem parte da nossa vida, fazem parte da nossa dimensão prática da nossa existência. Procure perceber no curso que você está estudando, no campo que você está estudando, como esses conhecimentos aparecem de formas interligadas. Na segunda aula, nós apresentamos e solicitamos para vocês realizarem uma tarefa cujo assunto está vinculado a começar a pensar no projeto. Pensar num tema. Tema normalmente vem muito aberto. Então não basta ficar naquele tema muito aberto. Administração de empresas. Tu nunca vai terminar uma pesquisa sobre um tema tão aberto. Agora tu pode pensar a gestão de uma propriedade rural, a partir de um olhar do ecoturismo. Você pode pensar a gestão de um estabelecimento público, você pode estar pensando a gestão de pessoas num determinado estabelecimento. Então você tem que delimitar. Por isso que o segundo tema, o segundo elemento do material que vocês receberam primeiro é tema, segundo é delimitar o tema. Depois que você delimita o tema, faz um enunciado do assunto. É uma apresentação breve, mas diz do que trata esse assunto. Pode dizer, olha, no universo de inúmeras temáticas, existe uma que vem chamando a atenção pela sua relevância e sua importância. Trata-se da gestão de recursos humanos, um dos setores muito esquecido nas organizações que vem recebendo uma atenção especial. Não basta apenas fazer o enunciado. É importante que, em relação ao tema, você exercite o conhecimento filosófico e levante inúmeras perguntas. Primeiro, mas em que consiste o setor, por exemplo, de gestão de pessoas? Qual é a importância que o setor de gestão de pessoas tem na atual conjuntura? Como devemos trabalhar com uma nova percepção e uma nova estratégia na gestão de pessoas? Em que medida o setor de gestão de pessoas pode estar contribuindo para o alcance de melhores êxitos e resultados? Estou apenas aqui dando um exemplo, estou aqui filosofando sobre o assunto, mas para dizer, levante as grandes questões e as grandes perguntas que depois, na tua revisão bibliográfica, tu vai procurar responder. Então essas perguntas levantadas, elas vêm num primeiro momento. Então tu teve um tema, tu problematizou, tu enunciou ele, tu delimitou esse tema, tu escolheu um tema, delimitou o tema, enunciou o tema e levantou perguntas. Depois disso você diz, onde é que tu quer chegar com esse trabalho? Me lembro de uma ocasião, trabalhando essa disciplina, um estudante disse para mim, olha, eu quero
resolver essa questão no Brasil? Eu disse para ele, menos. Porque num trabalho de TCC, você não vai conseguir resolver a questão no Brasil. Mas pense nos objetivos, onde eu quero chegar com essa pesquisa. Gostaria de propor para essa organização, para essa empresa, uma forma de gestão. Me lembro numa ocasião que eu estava trabalhando essa disciplina em Caxias do Sul e vieram perguntar para mim, chegou dois servidores da Marco Polo, um do setor comercial e outro do setor contábil. E eles disseram, professor, a gente veio aqui fazer esse estudo, porque nós temos um problema real lá. A pessoa do setor comercial fazia de tudo para vender o ônibus. E a do setor contábil era aquela que pedia todas as normativas, todos os documentos necessários. Então, aqui a gente vende e aqui bloqueia a nossa venda. Nós estamos aqui para fazer um estudo sobre a possibilidade de pensar um sistema integrado de gestão comercial e financeira para melhorar a questão das nossas vendas e das nossas relações comerciais. Muito bem. A grande pergunta deles era qual é a possibilidade que a empresa Marco Polo tem da realização de um sistema de gestão integrada entre comercial e contábil e financeiro. Então, levante você com toda a liberdade quais são as perguntas, as dúvidas que você quer fazer em relação a isso. Diga onde que tu quer chegar. Depois vem a justificativa. Diga qual foram os motivos que levou você a escolher essa temática. Os motivos podem ser justificativa pessoal, pode ser justificativa teórica, pode ser justificativa social, pode ser, às vezes, um tema ambiental. Os motivos quem vai dizer para nós é você. E aproveite para fazer uma boa revisão do que os autores falam. É muito importante que você desenvolva o que os autores falam sobre isso. Então nós vamos estar acompanhando essa tarefa mais demoradamente, vamos estar conversando, dialogando mais sobre isso, porque a grande atribuição dessa disciplina é que no desenvolvimento da disciplina você vá trazendo para nós esses elementos e que esses elementos ajudem você. Pense num tema prático, pense em algo que tenha sentido. Não escolha um tema aleatoriamente. Pensa que o teu TCC é a grande marca do teu curso. Quando você se formar, depois você vai comemorar, as pessoas vão dizer, você fez administração pela FURG EAD? Sim, eu fiz. Me diz uma coisa, o que você estudou lá? Olha, eu estudei várias questões, mas no meu trabalho de conclusão de curso, eu defendi no meu TCC a possibilidade de um sistema lá de gestão tal. Mas se eu trabalho numa prefeitura, se eu trabalho no setor... eu procurei desenvolver uma forma, uma ferramenta para melhorar as relações setor tal. Em todos os lugares da nossa vida nós precisamos de administradores e de administradoras. Então procure desenvolver o projeto de forma com que ele dê conta dessas demandas. Eu estou passando aqui para te estimular e para colocar à disposição, né? Professor Vilmar Pereira, juntamente com o Leandro, nós estamos trabalhando com vocês, desejar que seja um semestre bastante profícuo e nós vamos nos encontrar presencialmente, provavelmente no próximo mês, estamos definindo aqui umas datas, mas justamente para fazer um trabalho de orientação que vai servir para você, na sequência, realizar e desenvolver um bom TCC. Um excelente dia, que bom estar aqui tendo a oportunidade de estar conversando com vocês. Desejar que essa disciplina seja muito profícua, muito proveitosa e que a gente possa estabelecer boas relações e fundamentalmente novas aprendizagens. Um grande abraço a todos.